O grande salão do Prime de Velanto ficou em silêncio. 300 delegados de toda a galáxia sentaram-se nos seus lugares e nenhum deles falou. A exibição holográfica no centro da sala mostrava imagens que faziam até os guerreiros mais antigos desviarem o olhar. Cidades queimadas. As naves explodiram na escuridão do espaço. Milhões de seres foram levados para campos onde trabalhariam até morrerem. O domínio Gavari chegou aos sistemas externos e tudo em seu caminho foi destruído. O embaixador Trem estava no centro do salão. Ele era alto e magro, com 4 braços e grandes olhos negros que refletiam o horror nas telas. Sua espécie, a Veloxi, fazia parte do Conselho Galáctico há 2000 anos. Em todo esse tempo, ele nunca tinha visto um medo assim. 17 sistemas, disse ele. Sua voz estava calma, mas sua mão tremia ligeiramente. 17 sistemas caíram em 2 ciclos. As frotas combinadas de 6 espécies aliadas enfrentaram um Catarina na nebulosa Vora. Eles foram destruídos em menos de 3 horas. Um murmúrio percorreu a multidão. A batalha em Voran tinha sido a sua melhor esperança. 800 navios de guerra das espécies mais poderosas da Aliança estavam reunidos ali. Eles superavam os Catari em 2-1. Isso não importava. O Elder Corvin levantou-se da cadeira. Ele era antigo, mesmo para os padrões de sua espécie de vida longa. Suas escamas haviam desbotado de verde brilhante para cinza claro, e ele se movia lentamente. Mas quando ele falou, todos os presentes na sala ouviram. Tentamos de tudo, disse ele. Enviamos nossos melhores navios. Usamos nossas armas mais avançadas. Lutamos com honra e coragem. E falhamos. Ele fez uma pausa e olhou ao redor da sala. Seus olhos amarelos estavam cansados, mas ainda penetrantes. Há uma opção que não tentamos. Uma espécie que não invocamos. O silêncio que se seguiu foi diferente de antes. Esse silêncio estava pesado com algo próximo ao pavor. Não, disse um delegado do coletivo Moradi. Ele era uma pequena criatura coberta de pelo azul e sua voz era alta e assustada. Você não pode se referir aos humanos. Eles são perigosos, imprevisíveis. Eles não seguem as regras da guerra. Os Ketari também não seguem as regras da guerra, respondeu Corvan. Eles matam prisioneiros. Eles escravizam crianças. Eles queimam mundos por esporte. Talvez precisemos de alguém que possa igualá-los. Trin sentiu frio. Ele leu os arquivos sobre humanos. Todo embaixador tinha. A espécie foi descoberta há 80 anos e vivia num pequeno planeta azul num sistema normal. Eles eram jovens para os padrões galácticos, mal conseguindo viajar entre seus próprios mundos. Quando as equipes de avaliação visitaram a Terra, esperavam encontrar outra espécie primitiva. Em vez disso, encontraram algo que os deixou muito desconfortáveis. Os humanos tiveram uma história diferente de qualquer outra espécie na galáxia conhecida. Eles passaram a maior parte de sua existência lutando entre si. Guerra após guerra após guerra, durante milhares de anos. Usando armas e táticas que se tornaram mais terríveis a cada geração. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte é que eles eram bons nisso, Dodd. As equipes de avaliação deram aos humanos uma classificação que nunca havia sido usada. Os 4. Não soldados, o que significava uma espécie que poderia lutar. Não guerreiros, o que significava uma espécie que vivia para lutar. Eles chamaram os humanos de algo totalmente diferente. Forças especiais significavam uma espécie perigosa demais para ser combatida diretamente. Significava uma espécie que deveria ser evitada a todo custo. Isso significava que se você entrasse em guerra com os humanos, não apenas perderia. Você seria destruído de maneiras que não poderia imaginar. Eles nunca perderam uma guerra. Carvon continuou. Em toda a sua história, quando os humanos realmente se comprometem com um conflito, eles vencem. Sempre. Eles encontram caminhos para a vitória que nenhuma outra espécie consideraria. Eles se adaptam. Eles improvisam. Eles suportam sofrimentos que destruiriam qualquer outro ser. E eles nunca, jamais desistem.
É exatamente por isso que são perigosos, disse Trim. Ele não queria discutir com Carvon, mas alguém tínhamos que falar a verdade. Os humanos não sabem quando parar. Eles não aceitam a rendição facilmente. Eles guardam rancor por gerações. Se os trouxermos para esta guerra, não poderemos controlar o que farão. Podemos controlar o que o Qetari fará? Corvon perguntou. Podemos impedi-los de queimar mais mundos? Podemos salvar os 4 seres de Lian que estão sofrendo neste momento em seus campos de trabalhos forçados? Trim não teve resposta. Um delegado do Sirit Collective falou. Ela estava coberta por uma pele lisa e cinzenta e sua voz era suave e musical. O que os humanos querem? Se pedirmos a ajuda deles, o que exigirão em troca? Isso é estranho, disse Corvon. Quando lhes foi oferecida a adesão ao Conselho, há 80 anos, eles recusaram. Eles disseram que não estavam prontos. Eles disseram que tinham trabalho a fazer primeiro. Eles pediram apenas para ficarem sozinhos. E nós os deixamos sozinhos. Disse o delegado Sirit. Evitamos o sistema deles. Não os contatamos. Agora viemos pedir ajuda? Por que eles concordariam? Corvon ficou quieto por um momento. Então ele disse algo que Trim lembraria pelo resto da vida. Por que os humanos não gostam de valentões? É uma das poucas coisas sobre eles que faz sentido. Quando veem alguém sofrendo, alguém mais fraco, algo dentro deles fica com raiva. Eles não podem evitar. Faz parte de quem eles são. A votação ocorreu 1 hora depois. Estava perto. Muitos delegados votaram contra o contato com os humanos, com muito medo do que poderia acontecer. Mas no final, o medo dos Qetari era maior que o medo dos humanos. A moção foi aprovada por 12 votos. Trim foi escolhido para liderar a delegação. Ele não queria desonra, mas não podia recusar. Enquanto se preparava para partir para a Terra, Corvon veio falar com ele em particular. Tenha cuidado, disse o velho réptil. Seja honesto com eles. Conte tudo a eles, até mesmo as partes que nos fazem ficar mal. Os humanos podem cheirar mentiras da mesma forma que um predador cheira sangue. Se você tentar enganá-los, eles saberão. E eles não vão nos ajudar. E se eles recusarem mesmo assim? Trim perguntou. Os olhos de Corvon estavam tristes. Então já estamos mortos. O Qetari conquistará todos nós, um sistema de cada vez. E a galáxia pertencerá a monstros. Trim embarcou em sua nave e rumou para um pequeno mundo azul que a maioria das espécies evitava. Ele carregou consigo as esperanças de 100 civilizações. E ele orou aos deuses. Ele não acreditava que os humanos iriam ouvir. Ele não sabia que na Terra eles estavam assistindo à guerra. Ele não sabia que os comandantes humanos já haviam começado a fazer planos. E ele não sabia que quando os humanos iam para a guerra, não lutavam para vencer. Eles lutaram para garantir que ninguém ousasse desafiá-los novamente. A estação Armstrong pairava acima da superfície cinzenta de Luna como uma flor prateada. Foi a maior estrutura que os humanos já construíram no espaço, lar de 50.000 pessoas e sede da Força Unida de Defesa da Terra. Era também o lugar para onde os alienígenas vinham quando queriam falar com a humanidade. A comandante Grace Olovey ficou na área de recepção e observou a nave alienígena se aproximar através das enormes janelas. Ela tinha 53 anos, cabelos escuros ficando grisalhos nas têmporas e olhos que já haviam visto muita morte. Ela lutou em 3 guerras na Terra antes de ingressar no programa espacial. Ela sabia como era a violência. Ela sabia quanto custava. Eles estão atracando agora, comandante, disse o tenente Dani Ortiz. Ele era jovem, tinha apenas 25 anos, tinha um rosto ansioso e mãos que não conseguiam ficar paradas. Esta foi a primeira vez que ele conheceu alienígenas. Ele estava se esforçando muito para não demonstrar o quanto estava animado. Posso ver isso, Dani, disse Grace. Sua voz estava calma e seca. Tente não olhar para eles. Algumas espécies acham isso rude. Sim, senhora. Desculpe, senhora. A câmara de descompressão abriu com um silvo suave.
O embaixador Trin entrou primeiro. Seus antebraços dobrados em um gesto de paz. Atrás dele vinham 2 assistentes carregando dispositivos de dados e equipamentos de tradução. Grace estudou o alienígena cuidadosamente. Ele estava nervoso. Ela podia ver isso na maneira como seus grandes olhos se moviam, na maneira como seus pés se arrastaram ligeiramente. Pessoas boas e nervosas disseram a verdade. Embaixador Trin, ela disse. Bem-vindo à Estação Armstrong. Sou a comandante Grace Holloway. Falo pela Terra em assuntos militares. Trin inclinou a cabeça. Comandante Holloway, obrigado por nos receber. Eu gostaria que nos encontrássemos em melhores circunstâncias. Eu também, por favor. Venha comigo. Preparamos uma sala de conferências. Eles caminharam pela estação em silêncio. Grace percebeu como Trin olhava para tudo, os soldados nos corredores, as armas na cintura, as expressões duras em seus rostos. Ela se perguntou o que ele estava pensando. Provavelmente a mesma coisa que todo alienígena pensou quando visitou. Terra, esses seres são perigosos. A sala de conferências era simples e limpa. Uma mesa comprida, cadeiras confortáveis, telas nas paredes. Grace sentou-se numa das extremidades. Trin sentou-se no outro. Danny ficou parado na porta, tentando ficar invisível. Mostre-me, disse Grace. Trin ativou seu dispositivo de dados. As telas ao redor da sala ganharam vida com imagens e vídeos. As mesmas imagens que ele havia mostrado ao Conselho Galáctico, mas com mais detalhes. Mais horror. Grace assistiu sem expressão. Ela viu cidades destruídas pelo bombardeio orbital. Ela viu família separada, filhos tirados dos pais. Ela viu campos de trabalhos forçados onde seres trabalhavam até desmoronarem. Em seguida, foram arrastados e substituídos. Ela viu valas comuns cheias de corpos que ninguém se preocupou em contar quando a apresentação terminou. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Quantos? Grace perguntou. Trin não entendeu. Quantos o quê? Quantos civis ainda estão vivos nos territórios ocupados? Quantas pessoas estamos tentando salvar? O embaixador piscou os olhos grandes. E aproximadamente 4 bilhões de seres sencientes permanecem no espaço ocupado. A maioria está em campos de trabalho ou criadouros. Instalações de reprodução? Os Ketari usam espécies conquistadas para diversos fins. Alguns são trabalhadores. Alguns são comida. Alguns são pão para produzir mais trabalhadores e alimentos. Danny fez um pequeno som de desgosto. Grace não reagiu de forma alguma. Seu rosto era como pedra. O que você quer de nós? Ela perguntou. Trin se inclinou para a frente. Queremos sua ajuda. O Conselho Galáctico votou para solicitar assistência humana para derrotar o domínio Ketari. Forneceremos informações sobre suprimentos de navios. Qualquer coisa que você precisar. Você quer que lutemos sua guerra por você. Queremos que você lute ao nosso lado. Tentamos de tudo. Nada funcionou. Os Ketari são muito fortes. Muito brutal. Eles não seguem as regras da guerra civilizada. Eles nem nós. As palavras pairaram no ar. Trin parou de falar e olhou para a mulher humana. Deixe-me ser claro sobre algo que Grace disse. Ela se levantou e foi até a janela olhando as estrelas. Os humanos não travam guerras como outras espécies fazem. Não alinhamos nossos navios e trocamos tiros até que alguém recue. Não seguimos regras que tornem o ato de matar mais confortável. Quando vamos para a guerra, fazemos o que for preciso para vencer. Ela se virou para encará-lo. Nós vamos mentir. Nós vamos trapacear. Usaremos armas e táticas que o seu conselho consideraria desonrosas. Quebraremos a vontade de lutar do inimigo. Não apenas sua capacidade de lutar. Faremos com que tenham medo de fechar os olhos à noite. E quando tudo acabar, eles não serão apenas derrotados. Eles serão destruídos. Trin sentiu frio novamente. Era disso que ele tinha medo. Comandante,
o Conselho Galáctico tem certas expectativas sobre como as guerras devem ser conduzidas. Suas leis, os Qetari seguiram essas leis quando queimaram cidades? Eles seguiram essas leis quando colocaram crianças em criadouros? A voz de Grace ainda estava calma, mas havia algo perigoso por baixo. Suas leis foram elaboradas para espécies que jogam limpo. Não vamos jogar limpo. Nós vamos vencer. O embaixador ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente, ele perguntou: o que você quer em troca? Território? Recursos? Poder político? Grace balançou a cabeça. Nós não queremos nada. Não estamos fazendo isso por recompensa. Então por quê? Por que você lutaria e morreria? Ou espécies que você nunca conheceu? Foi Dani quem atendeu. Ele falou sem pensar e depois pareceu envergonhado. Mas suas palavras foram honestas. Por que é errado? Disse ele. O que eles estão fazendo é errado. E alguém tem que detê-los. Grace olhou para seu jovem tenente com algo parecido com orgulho. Então ela se voltou para Trim. A Terra enviará ajuda. Enviaremos nossos melhores homens e nossos melhores navios. Mas preciso que você entenda uma coisa, embaixador. Uma vez que nos envolvemos, não há como voltar atrás. O Qetari aprenderá o que acontece quando você machuca pessoas inocentes. Eles aprenderão por que todas as espécies da galáxia evitam o nosso sistema. Eles se tornarão um exemplo. Ela se aproximou do alienígena e seus olhos estavam duros. O seu conselho está preparado para isso? Você está preparado para nos ver fazer o que precisa ser feito? Trim pensou nos 4 bilhões de seres em campos de trabalhos forçados. Ele pensou nas crianças em criadouros. Ele pensou nos 17 sistemas que já haviam queimado. Sim, ele disse. Estamos preparados. Grace assentiu lentamente. Bem, temos um acordo. Volte ao seu conselho e diga que a ajuda está chegando. Diga-lhes para trazerem as frotas restantes de volta para posições seguras. E diga-lhes para ficarem fora do nosso caminho. Quanto tempo até que suas forças cheguem? Grace sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Estamos acompanhando a sua guerra há 6 meses, embaixador. Nossas naves deixaram a órbita da Terra há 3 dias. Eles chegarão ao espaço Qetari em 6 semanas. Trim olhou para ela. Você já estava vindo? Antes de perguntarmos. Viemos observar. Agora estamos vindo para lutar. Grace caminhou até a porta. Dan irá levá-lo de volta ao seu navio. Boa viagem, embaixador. Na próxima vez que nos encontrarmos, esta guerra terminará. Ao sair da estação Armstrong, Trim percebeu algo que fez seu estômago revirar. Os humanos não precisaram ser convencidos. Eles não precisaram ser subornados ou ameaçados. Eles tinham visto pessoas inocentes sofrendo e decidiram agir, e isso, eles entendiam agora, era o que os tornava verdadeiramente aterrorizantes. A frota humana emergiu de uma viagem mais rápida que a da luz no limite do espaço Qetari. 12 navios. Isso foi tudo. 12 pequenas embarcações contra um império que conquistou 40 espécies. O almirante Ben Castilho estava na ponte do porta-aviões Defiance e olhava para as estrelas. Ele era um homem grande, com ombros largos e um rosto gentil que sorria com facilidade. Ele parecia o tio favorito de alguém. O tipo de homem que contava piadas nos jantares de família e brincava com as crianças no quintal. Ele não parecia um homem que venceu 3 guerras e nunca perdeu uma única batalha. Todos os navios reportam prontos. O almirante disse à tenente-comandante Nadia Price. Ela era sua oficial tática. Uma mulher perspicaz, com olhos e pensamentos rápidos. Ela já havia analisado todas as informações sobre os militares Qetari. Ela encontrou 17 pontos fracos em suas formações defensivas. Ela não compartilhou essa informação com ninguém, exceto Ben. Bom, disse Ben. Deixe-os nos ver. O Defiance ativou seus sistemas e transmitiu sua localização abertamente. Em poucos minutos, os sensores Qetari detectaram a frota humana. Em poucas horas, o
Próprio Dominarch estava respondendo. Vret apareceu na tela como um pesadelo ganhando forma. Ele era enorme, com quase 3 metros de altura, pele grossa e cinzenta e 4 olhos que brilhavam com inteligência cruel. Sua espécie evoluiu como predadora de ponta em um mundo cruel e carregou esse instinto predador até as estrelas. Humanos, disse Vret. Sua voz era profunda e áspera, como pedras sendo trituradas. Ouvi histórias sobre sua espécie. Não estou impressionado. Você vem ao meu território com 12 navios. Esta não é uma frota. Isso é um insulto. Ben sorriu. Era um sorriso caloroso e amigável, o tipo de sorriso que você daria a um vizinho. Dominarca Vret, obrigado pela resposta rápida. Agradecemos sua atenção. Os 4 olhos de Vret se estreitaram. Ele não estava acostumado a receber agradecimentos. Você é corajoso ou estúpido? Talvez ambos. Conquistei 40 espécies. Meus guerreiros chegam a bilhões. O que 12 navios podem fazer contra o poder do domínio Qetari? Acho que descobriremos, disse Ben. Ele ainda estava sorrindo. Mas antes de começarmos, quero agradecer por mais uma coisa. O que? Esta transmissão. Você está transmitindo há quase 3 minutos. É tempo mais que suficiente para rastrearmos o sinal até sua nave capitânia. Agora sabemos exatamente onde você está. O sorriso não mudou. Mas algo aconteceu nos olhos de Ben. Algo frio apareceu ali. Algo que fez até Vret sentir um pequeno arrepio. Até breve, Dominarca. A transmissão terminou. Vret imediatamente ordenou que sua frota mudasse de posição. Ele estava com raiva de si mesmo por cometer um erro tão simples. Mas certamente, isso não importava. 12 navios não poderiam ameaçar seu império. 12 navios seriam destruídos em minutos. Ele estava errado. A frota humana não atacou. Em vez disso, ele se dispersou. As 12 naves se separaram e desapareceram na escuridão do espaço. Os sensores Qetari os perderam de vista quase imediatamente. Os humanos estavam usando algum tipo de tecnologia furtiva que o domínio nunca havia encontrado antes. Durante 3 dias, nada aconteceu. Os Qetari esperaram pela batalha. A batalha não veio. No 4º dia, uma estação de abastecimento nos limites do espaço de Qetari explodiu. Não havia naves humanas nas proximidades. A investigação revelou que alguém planejou cargas nos tanques de armazenamento de combustível. Mas como? A estação estava fortemente vigiada. No 5º dia, um general Qetari foi encontrado morto em seus aposentos. Sua porta estava trancada por dentro. Seus guardas não ouviram nada. Não havia sinal de entrada forçada. Nenhuma evidência de como o assassino entrou ou saiu. A única pista era um pequeno pedaço de papel deixado no corpo. Dizia, estamos observando. No 6º dia, 3 navios de guerra Qetari relataram estranhos problemas de funcionamento. Os seus sistemas de armas pararam de funcionar. Seus motores falharam. O suporte de vida começou a bombear um gás que fez a tripulação adormecer. Quando outros navios chegaram para ajudar, pequenas equipes de soldados humanos já haviam embarcado. Eles libertaram os prisioneiros mantidos na base de carga e depois destruíram os navios por dentro. Vrat exigiu relatórios. Como isso estava acontecendo? Onde estavam os humanos? Seus comandantes não tiveram respostas. Eles nunca tinham visto uma guerra como esta. As batalhas deveriam ser travadas entre frotas. Os navios deveriam se enfrentar e atirar até que um dos lados vencesse. Isso foi algo diferente. Isso era caça. O embaixador Trem assistiu aos relatórios de uma distância segura em uma estação longe dos combates. Ele foi designado para observar a campanha humana e reportar ao Conselho Galáctico. O que ele viu o fez entender. Finalmente, por que os humanos foram classificados como forças especiais? Eles não lutaram contra exércitos. Eles lutaram contra minas. Cada ataque foi projetado para criar medo. Cada estação destruída, cada oficial morto, cada mau funcionamento misterioso enviava uma mensagem.
Você não está seguro. Podemos chegar até você em qualquer lugar. Podemos matá-lo a qualquer momento. Você não sabe quando atingiremos o próximo ponto dentro de 2 semanas. Os militares Qetari estavam desmoronando. Não de perdas. Eles quase não perderam nenhum navio em combate direto. Mas o moral estava em colapso. Os soldados recusaram-se a dormir. Os oficiais discutiram entre si sobre estratégia. As linhas de abastecimento quebraram porque ninguém sabia quais rotas eram seguras. Vrat ordenou que sua frota se reunisse em um lugar onde pudessem proteger uns aos outros. Era exatamente isso que Ben Castilho queria. A Batalha da Nebulosa Kartak durou 6 horas. Os Qetari superavam os humanos em 20-1. Eles formaram uma esfera defensiva. Armas apontadas para fora, prontas para destruir qualquer coisa que se aproximasse. Os humanos não se aproximaram de fora. Eles já haviam plantado equipes dentro da esfera durante as caóticas 2 semanas de caça. Pequenos grupos de soldados, escondidos em asteroides, em escombros, nos cascos das próprias naves Qetari. Quando a batalha começou, eles atacaram por dentro. Nadia Price coordenou o ataque do Defiance. Ela assistiu suas telas e deu ordem com uma voz calma. Equipe 7, mire no conjunto de sensores principal. Equipe 12, desabilite os motores da nave de comando. Todos os lutadores, preparem-se para o ataque, corram ao meu sinal. Não foi uma batalha. Foi um massacre. O Qetari não sabia para onde mirar. Os inimigos estavam por toda parte, dentro de suas formações, dentro de seus navios, aparecendo do nada e desaparecendo com a mesma rapidez. Seus comandantes gritaram ordens que ninguém seguiu. Suas armas dispararam descontroladamente, atingindo seus próprios navios com a mesma frequência que os alvos inimigos. Quando tudo acabou, o Qetari havia perdido 300 navios. Os humanos perderam 4, o fôlego escapou. Sua nau capitânia fugiu para o mundo natal, cercada pelo que restou de sua outrora poderosa frota. Ele estava com medo agora. Ele finalmente entendeu o que estava enfrentando. Os humanos não lutaram para derrotar seus inimigos. Eles lutaram para destruí-los completamente. Ben Castilho observou os navios Qetari em retirada em sua tela. Seu sorriso gentil desapareceu agora, substituído por algo mais duro. Algo cansado. Senhor? Nadia perguntou. Nós perseguimos? Ainda não, disse Ben. Temos trabalho a fazer primeiro. Há 4.000 milhões de pessoas nesses campos de trabalhos forçados. Nós os salvamos antes de terminarmos isso. Ivret? Ele vai esperar. Ele não tem para onde correr. Ben se afastou da tela. Mande uma mensagem para as equipes terrestres. É hora de começar a libertar prisioneiros. Longe dali, numa estação no limite do espaço conhecido, Trin escreveu o seu relatório ao Conselho Galáctico. Ele escreveu sobre táticas humanas e tecnologia humana. Ele escreveu sobre o medo que viu nos olhos de Qetari. E no final, ele escreveu um aviso. Nunca dê aos humanos um motivo para lutar com você. Porque uma vez que eles comecem, eles não irão parar até que você esteja quebrado. E eles farão com que você nunca esqueça o que fizeram com você. O planeta chamava-se Sirit 4. Era um mundo frio com céus cinzentos e intermináveis planícies de lama congelada. Antes da chegada dos Qetari, havia 2 milhões de Velushi. Agora era uma prisão. A instalação de processamento ficava no meio do maior avião, uma enorme estrutura de metal preto e concreto sujo. 60.000 Velushi foram mantidos lá dentro, trabalhando nas fábricas que produziam armas para o domínio. Eles trabalhavam 16 horas por dia. Eles foram alimentados apenas o suficiente para sobreviver. Quando morreram, seus corpos foram queimados e novos prisioneiros foram trazidos para substituí-los. 3.000 guerreiros Qetari guardavam as instalações. Eles tinham armas, veículos blindados e apoio aéreo. Eles estavam confiantes de que nenhuma força poderia tirar-lhes a prisão. A sargento Kate Dunn olhou para a instalação através do binóculo e sorriu. 3.000 guardas, ela disse. Isso é muita coisa para 8 pessoas lidarem.
Sua equipe estava deitada na lama congelada ao lado dela, escondida sob cobertores térmicos que os tornavam invisíveis aos sensores. Eram 7, sem contar Kate. Cada um deles era especialista em explosivos, comunicações, medicina, combate. Juntos, eles foram treinados para fazer coisas impossíveis. Ordem, sargento? Perguntou o soldado de primeira classe Léo Martinez. Ele era o membro mais jovem da equipe, com apenas 19 anos, mas suas mãos eram firmes e seus olhos eram aguçados. Não atacamos os guardas, disse Kate. Atacamos suas mentes. Na semana seguinte, a equipe de Kate se transformou em fantasmas. Eles se moviam pelo território ao redor da prisão, nunca permanecendo no mesmo lugar por muito tempo. Todas as noites eles atacavam. Na primeira noite, eles mataram 2 guardas que patrulhavam. Eles deixaram os corpos onde seriam encontrados, com mensagens gravadas no chão congelado ao lado deles. Nós vemos você. Na segunda noite, eles sabotaram um comboio de suprimentos. Os veículos explodiram um por um enquanto os Ketari observavam impotentes. Ninguém viu quem plantou as bombas. Na terceira noite, eles se infiltraram nos alojamentos dos oficiais. Eles não mataram ninguém. Eles apenas mudaram as coisas. Eles reorganizaram os móveis. Eles deixaram pegadas humanas no chão. Quando os oficiais acordaram, perceberam que os inimigos estavam sobre eles enquanto dormiam na quarta noite. Os guardas pararam de dormir. Eles se amontoavam em grupos, com armas prontas, pulando a cada som de. A equipe de Kate não atacou naquela noite. Eles não precisavam. O medo estava fazendo seu trabalho por eles. O comandante do campo enviou mensagens desesperadas ao alto comando Ketari, implorando por reforços. A resposta era sempre a mesma. Não há reforços disponíveis. Todas as outras guarnições do setor estavam lidando com o mesmo problema. Equipes humanas estavam por toda parte, atacando sem aviso prévio, desaparecendo antes que alguém pudesse responder. Na sétima noite, a equipe de Kate transmitiu uma mensagem aos prisioneiros dentro das instalações. Eles usaram uma frequência que apenas Velux conseguia ouvir. A mensagem era simples. A ajuda está chegando. Esteja pronto. Na manhã seguinte, os prisioneiros começaram a resistir. Eles trabalharam lentamente. Eles cometeram erros. Eles quebraram máquinas e fingiram que foi um acidente. Os guardas os puniram, mas havia 60.000 prisioneiros e apenas 3.000 guardas. As punições não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto isso, do outro lado do espaço Ketari, o almirante Ben Castilho jogava um jogo diferente. Ele havia rastreado a nave Capitânia de Vreit até o mundo natal do Dominion. O planeta se chamava Ketime, um mundo desértico onde os Ketari evoluíram para os predadores mais temidos da galáxia. Vreit reuniu sua frota restante lá, ainda enorme, ainda poderosa, ainda superando em números humanos por probabilidades impossíveis. Ben não atacou a frota. Em vez disso, ele fez algo que Vreit nunca esperava. Ele conversou com o povo. Naves humanas transmitiram mensagens diretamente para as redes de comunicação civil Ketari. As mensagens eram na língua Ketari, faladas por vozes humanas que aprenderam perfeitamente cada tom e inflexão. As mensagens mostravam imagens que o governo Dominion manteve em segredo. Eles mostraram o que os soldados Ketari realmente fizeram para conquistar territórios, os campos de trabalho, os criadouros, as valas comuns, as crianças gritando por pais que nunca mais viriam. Seu governo lhe disse que essas pessoas eram inimigas, diziam as mensagens. O seu governo disse-lhe que esta guerra era necessária. Seu governo mentiu. Seus guerreiros têm cometido crimes contra seres inocentes. E a galáxia nos enviou para detê-los. A princípio, o povo Ketari não acreditou. Durante toda a vida lhes disseram que seu exército era honrado. Que suas conquistas trouxeram ordens de espécies primitivas. Mas as evidências eram esmagadoras. A filmagem era real. Os rostos das vítimas eram reais. A dúvida se espalhou como uma doença. Os cidadãos começaram a fazer perguntas. Por que o governo escondeu isso?
Sobre o que mais eles mentiram? Quantos seres inocentes morreram em seu nome? Wraith ficou furioso. Ele ordenou que as transmissões fossem interrompidas. As fontes destruídas. Mas os humanos esconderam muito bem os seus transmissores. As mensagens continuaram chegando. Dia após dia, derrubando os muros de propaganda que mantinham o povo Qetari obediente, surgiram tumultos em 3 grandes cidades. Os cidadãos exigiam respostas. Alguns exigiram o fim da guerra. Alguns exigiram que os seus líderes enfrentassem justiça pelo que tinha sido feito. Os próprios oficiais de Wraith começaram a interrogá-lo. Eles acreditavam que eram guerreiros, não monstros. Agora, eles não tinham certeza do que eram. Em Seret 4, a equipe de Kate finalmente mudou-se para a instalação de processamento. Foi a 10ª noite. Os guardas estavam exaustos, com medo e desmoralizados. Metade deles não dormia há dias. A outra metade era paranoica demais para se concentrar em qualquer coisa. O ataque veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Kate liderou o ataque ao portão principal, enquanto sua equipe atingia alvos secundários ao redor das instalações. Explosões iluminaram a noite. A rede elétrica falhou. As luzes de emergência piscaram e apagaram-se na escuridão. Os guardas entraram em pânico. Eles atiraram nas sombras, uns nos outros, em qualquer coisa que se movesse. Eles foram treinados para lutar contra exércitos. Eles não foram treinados para combater o medo. Os prisioneiros ouviram o caos e compreenderam. Eles escaparam do quartel e dominaram os guardas que deveriam estar vigiando-os. 60.000 seres que foram espancados, passaram fome e trabalharam logo à morte descobriram que ainda tinham forças. Eles ainda estavam furiosos ao amanhecer. A instalação era gratuita. A equipe de Kate perdeu um membro, o soldado Martinez, que foi baleado durante o ataque inicial. Ele morreu com um sorriso no rosto, sabendo que a missão havia sido bem-sucedida. Kate se ajoelhou ao lado de seu corpo e fechou os olhos. Você fez bem, Léo, ela sussurrou. Você se saiu muito bem. Ela se levantou e olhou para os milhares de prisioneiros libertados reunidos no pátio. Eles eram magros e fracos, mas estavam vivos. Eles estavam livres. Ela ativou seu comunicador. Comando, este é o Sargento Dan. A instalação de processamento Seret 4 está protegida. 60.000 prisioneiros libertados. Uma vítima do nosso lado. A voz do almirante Castilho voltou, calorosa e orgulhosa. Excelente trabalho, sargento. Navios de evacuação estão a caminho. Prepare essas pessoas para se moverem. Sim, senhor. Kate fez uma pausa. Senhor, quando voltaremos para casa? Houve um longo silêncio. Então Ben disse, ainda não, Kate, ainda não. Mas logo, estamos quase terminando. Kate olhou para o céu, onde a primeira luz do amanhecer rompia as nuvens cinzentas. Ela pensou em Léo Martinez, de 19 anos, que morreu para libertar pessoas que nunca conheceu. É melhor que vale a pena, ela disse calmamente para si mesma. É melhor que vale a pena. Por toda a galáxia, cenas semelhantes aconteciam. Equipes humanas estavam libertando prisioneiros em vários mundos. As guarnições de Qefari estavam se rendendo ou recuando. O domínio do domínio sobre os territórios conquistados estava se rompendo. E em Kefrim, dominar Shretre assistiu seu império desmoronar e sabia que só lhe restava uma escolha. Ele teria que enfrentar os humanos diretamente. Uma batalha final. O vencedor leva tudo. Ele começou a reunir sua frota para a última resistência do domínio Qefari. A batalha final começou acima de Kefrim, sob um céu repleto de 1000 navios de guerra. O Dominar Carreter ficou na ponte de sua nau capitânia, a Conquista Eterna, e observou a frota humana se aproximar. Suas forças restantes ainda superavam os humanos em 50-1. Ele reuniu todos os navios, todos os guerreiros, todas as armas que o domínio ainda tinha. Este seria o fim, de uma forma ou de outra. Transmita para todas as frequências, ordenou Retre. Sua voz era fria e dura. Eu quero que os humanos ouçam isso.
O oficial de comunicações obedeceu. Heathra falou com as estrelas. Humanos. Você lutou bem. Você usou truques e enganos para enfraquecer meu império. Mas os truques não irão salvá-lo agora. Enfrente-me em um combate honroso, frota contra frota. Lutem como guerreiros, não como covardes. Ou volte para o seu pequeno planeta e seja conhecido para sempre como a espécie que se escondeu dos Kefari. Ele esperou por uma resposta. Quando chegou, não era o que ele esperava. O almirante Ben Castilho apareceu na tela. Ele estava sentado em sua cadeira de comando, parecendo relaxado, quase em paz. Aquele sorriso gentil estava de volta em seu rosto. Dominarca Heathra, disse Ben. Aceito seu desafio. Iremos ao encontro da sua frota em combate direto. Os 4 olhos de Heathra se estreitaram. Isso tinha que ser um truque. Você aceita? Sem condições? Sem exigências? Sem condições. Frota contra frota, como você queria. Mas devo avisá-lo sobre uma coisa primeiro. O que? Ben inclinou-se ligeiramente para a frente. Vamos perder alguns navios nesta batalha. Nós sabemos disso. Nós aceitamos isso. A questão é, quantos dos seus guerreiros estão dispostos a morrer hoje? Porque eu prometo a você, Dominarca, por cada um de nós que cair. 100 dos seus cairão com eles. A transmissão terminou. A batalha começou. A frota Kefari avançou em uma onda enorme, confiante em seu número. Naves humanas os enfrentaram de frente, com armas em punho. Pela primeira vez na guerra, as duas forças combateram o tradicional navio contra navio, fogo contra fogo. Os humanos sofreram pesadas perdas nos minutos iniciais. 4 porta-aviões foram destruídos. 2 cruzadores foram gravemente danificados. Os Kefari aproveitaram sua vantagem, lançando fogo no ponto de formação humana, e então a armadilha disparou. As naves humanas destruídas não estavam mortas. Eles foram projetados para parecerem destruídos, para flutuarem como destroços enquanto suas tripulações permaneciam vivas. E essas tripulações não eram marinheiros comuns. Eles eram equipes de embarque. Centenas de soldados treinaram exatamente para este momento. Dos destroços flutuantes, pequenas embarcações foram lançadas em todas as direções. Eles eram rápidos e difíceis de rastrear, construídos com um propósito, alcançar navios inimigos e abrir caminho para dentro. Vreit percebeu o que estava acontecendo tarde demais. Todos os navios, posições defensivas, preparados para repelir fronteiras. Mas os humanos já estavam lá dentro. Eles se moviam através dos recipientes Kefari como água através das fendas, visando os sistemas que mais importavam. Motores, suporte de vida, armas, ponte, tripulações, navios que estavam disparando momentos atrás ficaram escuros e à deriva. Oficiais foram mortos em suas estações. Os guerreiros se viram lutando nos corredores de suas próprias naves. Contra os inimigos, que sabiam exatamente onde atacar, o capitão Marcos Webb liderou a equipe que embarcou na conquista Taral. Ele tinha 42 anos, era quieto e sério, com olhos cinzentos que já haviam visto muitas batalhas. Ele lutava desde os 18 anos. Ele esperava, quando era jovem, que um dia não houvesse mais guerras. Agora ele sabia melhor. Sua equipe rompeu as defesas da nave capitânia com eficiência brutal. Eles passaram por carroceiros cheios de fumaça, passando por cima dos corpos dos guerreiros Kefari. O som de tiros ecoou pelo navio. Eles encontraram Vreit no centro de comando, cercado por sua guarda pessoal. Os dominadores estavam parados no meio da sala, uma arma enorme em cada uma de suas 4 mãos. Ele não iria se render. Venha então, Vreit rosnou. Vejamos se os humanos morrem tão facilmente como matam. A luta durou menos de 3 minutos. Vreit era um guerreiro habilidoso, mais forte e mais rápido que qualquer humano. Mas Marcos e sua equipe treinaram para esse momento durante toda a vida. Trabalhavam juntos como partes de uma única máquina, cobrindo-se mutuamente, criando aberturas, explorando fraquezas. Quando tudo terminou,
Vret estava deitado no chão do seu próprio centro de comando. Ele estava sangrando por uma dúzia de ferimentos, mas ainda vivo. Marcos estava de pé sobre ele, com a arma pronta. Termine, disse Vret. Sua voz era fraca, mas orgulhosa. Dê-me a morte de um guerreiro. Marcos baixou a arma. Não, os 4 olhos de Vret se arregalaram em confusão. O que? Não viemos aqui para matar você, Dominarca. Viemos aqui para acabar com a guerra. Marcos se ajoelhou para ficar no mesmo nível do líder caído. Aqui está o que vai acontecer. Você ordenará que seus navios restantes se rendam. Você libertará todos os prisioneiros em território cátaro. Você pagará indenizações a todas as espécies que prejudicou. E você nunca mais travará uma guerra agressiva. E se eu recusar, os olhos cinzentos de Marcos ficarão frios. Então vamos embora. Voltamos para a terra e esperamos. E em 5 anos, 10 anos ou 20 anos, quando seu povo tiver reconstruído, nós voltaremos. E da próxima vez, não haverá rendição. Não negociações. Vamos queimar Catra Prime até virar cinzas e salgar o solo para que nada cresça aqui novamente. Ele se inclinou mais perto. Nós não queríamos fazer isso. Não queríamos nada disso. Mas faremos o que for necessário para garantir que pessoas inocentes estejam seguras. Então faça sua escolha, Dominarca. Paz ou extinção? Vret ficou em silêncio por um longo momento. Fora das janelas de observação, sua frota estava desmoronando. Os navios estavam se rendendo. Outros tentavam fugir. A batalha acabou. Por quê? Vret perguntou finalmente. Sua voz era apenas um sussurro. Por que você luta tanto por espécies que nunca conheceu? O que eles importavam para você? Marcos se levantou. Pensou em todas as guerras que lutou, em todos os amigos que perdeu, em todas as coisas terríveis que viu e fez. Ele pensou nos campos de trabalho e nos criadouros. Ele pensou nas crianças. Os humanos passaram a maior parte da nossa história machucando uns aos outros, disse ele. Ficamos muito bons nisso. Melhor do que qualquer outra pessoa na galáxia. Por muito tempo pensamos que isso era tudo, éramos uma espécie de assassinos. Mas então olhamos para as estrelas e percebemos uma coisa. Ele olhou para Vret com algo que poderia ser pena. Percebemos que poderíamos usar tudo isso habilidade, toda aquela violência por algo melhor. Poderíamos proteger as pessoas em vez de machucá-las. Poderíamos parar os monstros em vez de sermos monstros. Ele fez uma pausa. Ainda estamos aprendendo a ser bons. É difícil. Cometemos erros. Mas continuamos tentando. Vret fechou os olhos. Eu darei a ordem. A guerra acabou. 1 ano depois, o embaixador Trin compareceu perante o Conselho Galáctico. Atrás dele, exibições holográficas mostravam imagens de cidades reconstruídas. Prisioneiros livres voltando para casa. Líderes cataris sendo julgados por seus crimes. A guerra terminou. Trin anunciou. O domínio de Dari foi desmantelado. 4 bilhões de seres foram libertados. Uma nova era de paz começou. A Câmara do Conselho irrompeu em comemoração. Os delegados se abraçaram. Alguns choraram de alívio. Mas Trin levantou a mão pedindo silêncio. Seu rosto estava sério. Devo acrescentar um aviso ao meu relatório, disse ele. Os humanos retornaram ao seu próprio sistema. Eles não pediram nada em troca de seu serviço. Nenhum território. Nenhuma homenagem. Nenhum status especial. Eles simplesmente foram para casa. O conselho ficou confuso. Não era assim que as espécies se comportavam depois de vencerem guerras. Essa generosidade, continuou Trin, é talvez a coisa mais assustadora sobre eles. Porque significa que quando os humanos lutam, não lutam pela conquista ou pelo lucro. Eles lutam porque acreditam que é certo. E uma espécie que luta pela crença é uma espécie que nunca irá parar. Ele olhou ao redor da sala para os delegados que antes tinham sentido tanto medo.
Convidamos formalmente a Terra para se juntar ao Conselho como membro pleno. A comandante Grace Olova aceitou em nome da sua espécie. Ela pediu apenas uma coisa em troca. Os humanos são chamados apenas quando realmente necessários. E o que ela quis dizer com isso? Perguntou ao Elder Corvon. Trin se lembrou de sua última conversa com um comandante humano. Ela sorriu algo raro e disse algo que ainda ecoava em sua mente. Ela disse que os humanos ainda estão aprendendo a ser bons. Eles têm trabalho a fazer sozinhos. Eles querem se tornar melhores do que são. Ele fez uma pausa. Acredito que ela quis dizer que eles esperam, um dia, ser conhecidos por algo diferente da guerra. O conselho ficou em silêncio, em algum lugar na escuridão entre as estrelas. Mundos distantes governados por espécies predadoras. Espalharam-se histórias sobre o que aconteceu com os Ketari. Histórias sobre uma pequena espécie de um planeta comum. Histórias sobre seres que lutaram sem piedade e não pediram nada em troca. Histórias sobre as forças especiais. Um por um, os predadores olharam para os seus próprios impérios e para as suas próprias ambições. Eles pensaram nos campos de trabalho que poderiam construir. As espécies que eles podem conquistar. Os inocentes que eles podem armar. E então eles pensaram nos humanos. Eles decidiram ficar em seus próprios territórios. A galáxia encontrou seus guardiões. E os guardiões estavam vigiando, sempre observando.